3, 4, gravando! Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí a mais uma aula de redes de computadores, onde a gente vai aprender um monte de coisa, o que é protocolo, para que serve, onde vive, né? Depois a gente vai aprender um pouquinho sobre digitalização de voz, né? A gente já aprendeu um pouquinho de digitalização de sinais analógicos e como que a gente transforma qualquer informação analógica em bits, porque nas redes de computadores ou redes de dados a gente só conversa através de binário, certo? Os computadores só entendem binário. A gente viu também que o sinal digital não necessariamente precisa ser binário, ele pode ser de múltiplos níveis, enário, na realidade, né? E a gente viu que na transformação de um sinal analógico para um sinal digital, na etapa de amostragem, por exemplo, a gente já consegue converter um sinal analógico em um sinal digital PAM, né? Que é Pulse Amplitude Modulation. Na realidade, é um tipo de modulação, mas para a gente não interessa isso, porque um sinal PAM é um sinal de múltiplo nível. Então a gente tem que quantizar esse sinal e depois codificar esse sinal para ele ficar um trem de bits, né? E de trem de bits, lá em Minas Gerais, o pessoal entende muito bem o que é um trem de bits, né? Um trem de bits é um pacote de bits. Na aula passada, eu estava falando para vocês que esses trem de bits que a gente forma, eles são inseridos dentro do protocolo Ethernet, por exemplo, quando a gente vai falar numa rede Ethernet, que foi o primeiro protocolo que a gente aprendeu. O protocolo Ethernet, ele tem alguns bits de sincronismo, ele tem um bit de delimitação de quadro, depois a gente insere neles dois endereços importantes, que é o endereço MAC address do destino e o endereço MAC address da placa de origem, né? Depois tem um campinho lá, um campo, né, um espaço de bits lá, que a gente determina quais são os tipos de dados que vão ser transmitidos ou o tamanho da quantidade de bytes e bits, né, que a gente vai transmitir na área de dados. A gente tem uma área de padding, né, que é caso eu não esteja transmitindo nada na rede Ethernet, não tem nenhum dado digitalizado para transmitir, a rede Ethernet tem que ficar funcionando. Então, a rede Ethernet ela fica trocando pacotes todo o tempo entre todos os elementos de rede, tá? E eu até brinquei com vocês e falei que existe um endereço, eu brinquei não, né? Falei a verdade, né? Existe um endereço especial que é chamado de endereço de broadcast, que é aquele primeiro pacotinho que o cara lá do Ethernet manda para dizer que está na rede, que existe, né? E se não tem nada de dados, ele tem que mandar uns bits lá esquisitos lá para fazer com que o tamanho do quadro Ethernet se transforme pelo menos num tamanho mínimo que é reconhecido numa rede como sendo quadro Ethernet. Tá? Legal. E daí, depois ele monta uma tabelinha, a gente vai ver isso com mais detalhe, ele monta uma tabelinha lá para saber na rede Ethernet quantos computadores tem conectados ali, quais os computadores e o endereço MAC address de todos eles, para que todos eles se comuniquem. Na rede Ethernet, porém, do jeito que ela foi concebida, naquele padrão lá 802.3, a rede Ethernet, todo o pacote que você, todo o pacote de dados, né, todo quadro, né, o frame Ethernet que você coloca na rede, ele é entendido ou lido, pode ser lido por todos os computadores que estão na rede. A Ethernet é assim. Ela usa aquele padrão CSMA-CD, né, que é o Carrier Sense Multiple Access Collision Detect. Tá? E daí a gente lembra também o que é colisão, é quando dois computadores vão querer falar e falam ao mesmo tempo. Daí a rede cai, todos os computadores param de falar, né? Daí tempos diferentes são dados, né, organizadamente para cada elemento de rede para que ele comece a falar de novo. Só que antes de falar, ele tem que escutar a rede para ver se não tem nenhum computador falando. Né? Quando existe essa colisão, né, logo em seguida existe o que a gente chama de silêncio de rede.
ou seja, todo mundo para de falar. Portanto, numa rede com mais computadores, numa rede Ethernet com mais computadores, a probabilidade de ocorrerem colisões é muito grande. Tá? Então, tem um limite de computadores que a gente pode colocar numa rede Ethernet. Esse limite é calculado, né? E também tem a questão do diâmetro da rede, que é o tamanho da rede onde a gente vai enfiando computadores. Legal, então a gente estruturou a rede Ethernet, só que a rede Ethernet, para você aumentar o diâmetro dessa rede, né, aumentar o tamanho de alcance dela, físico, tá, a gente teve que inserir alguns elementos aí novos, né, que trabalham no nível Ethernet ali. Um deles é um amplificador. Um amplificadorzinho de linha ali, bonitinho, né? Ou uma ponte, um bridge, né? Esse elemento, ele simplesmente amplia o diâmetro da rede, quase que dobrando. Então, se uma rede Ethernet, pelas limitações físicas dela, a gente conseguia chegar a 100 metros, por exemplo, de distância, né, de um elemento ao elemento mais longe desse elemento de transmissão, com as bridges, a gente consegue aumentar isso daí para 200 metros, mais ou menos. Né? Então, você vê que é um tamanho de rede relativamente pequeno. Tá? E depois foram inventados outros elementos de rede que, inclusive, mudaram essa concepção de diâmetro de rede. Depois que os switches foram inseridos, né, os roteadores foram inseridos nas redes, a gente percebeu que o roteador é um elemento de rede que tem várias placas de rede nele. O roteador nada mais é do que um componente, um elemento de rede que tem várias placas de Ethernet conectadas no mesmo elemento. E a cada uma dessas placas Ethernet é atribuído, obviamente, porque cada placa é individual, tem um MAC address ali. Tá? E o que esse roteador faz, então? Ele pode dividir o tráfego da seguinte maneira. Cada elemento de rede está conectado nesse roteador. Portanto, só tem um elemento de rede pendurado em cada porta do roteador. Ou seja, se o roteador tem 8 placas, eu digo que esse roteador tem 8 portas e eu posso conectar 8 elementos de rede Ethernet nesse roteador. Olha que maravilha! E daí, esse roteador vai fazer qual papel? Ele vai descobrir se o MAC address ao qual a gente está dirigindo, né, a informação, se é para o computador 1, computador 2, computador 3 e assim por diante. Bem rapidamente, para a gente revisar o que a gente já viu até agora. E daí eu falei que, cara, tudo bem, o Ethernet funciona bem, mas na internet, que é uma rede de maior tamanho, muito maior, a gente precisaria ter um sistema de endereçamento um pouco mais robusto, mais interessante. Tá? E, além desse sistema de endereçamento, a gente percebeu que a gente precisava usar outros protocolos. Por quê? Porque o Ethernet é um protocolo que não nos ajuda no transporte da informação. Tá? Então, a gente precisava criar umas regras que facilitassem o transporte da informação. E, para isso, a gente precisava também de um sistema de endereçamento. Bom, eu comentei na aula retrasada, a aula passada, um pouquinho sobre um protocolo que a gente usa bastante na internet, né, que todo mundo já ouviu falar, conhece, só não sabe direito como funciona. Mas a gente ouviu falar do TCP/IP. É legal, TCP/IP. E eu falei que TCP/IP não é um protocolo. Na realidade, são dois protocolos. Um é o TCP, que é esse protocolo que eu falei que serve para transporte da informação numa rede de maior volume, de maior tamanho, porque a quantidade de endereços que ele tem é muito grande. Tá? E o IP, né, que é o endereçamento, ele é outro protocolo. Então, a gente tem o TCP e o IP como sendo protocolos diferentes. Só que o TCP, por si só, né, o protocolo de transporte, de comunicação, de dados na rede, por si só ele não funciona. Por quê? Porque atrelado a ele não tem
um sistema de endereçamento. Então, o protocolo TCP tem que fazer uso de um outro protocolo de endereçamento. E esse outro protocolo de endereçamento, que na maioria das vezes a gente confunde e acaba achando que é a mesma coisa, né, só porque eles trabalham juntos, é o IP. Para você ter ideia, não é só o TCP que pode usar IP. Né? A gente tem outros protocolos que são, vamos dizer assim, usam, né, a informação de endereçamento IP sem ser o TCP. Tá? Existem alguns protocolos de e-mail, tá? Alguns protocolos de, sei lá, de algumas aplicações específicas. Né? Vamos supor, o programador ele quer fazer a comunicação de duas máquinas. Né? Ele poderia criar um protocolo exclusivo para endereçamento dele, né? Que ia funcionar só na rede da empresa dele, na casa dele lá. Né? Só que, cara, eles não fazem isso, né? Eles são mais espertos, né? Eles, se já tem um jeito de endereçar as coisas, não é melhor a gente já usar as coisas que já existem? Professor, Fala, João. antigamente usava bastante esse protocolo, né? O TCP/IP, né? Até hoje usa, né? Exatamente. Eu Esse, trabalho com subestação de energia e a gente usa bastante com os relés da Schneider. então, Mas atualmente a gente trabalha bastante com o protocolo IEC, né? 61850. Não sei se você vai falar dele aí, mas é um protocolo então bastante interessante. na realidade, as redes são diferentes, né? Olha só, o TCP, ele é, sem dúvida, o TCP para transporte é o protocolo mais famoso. Por quê? Porque ele é usado na internet. Quantos computadores vocês imaginam que tem conectado numa rede do tamanho da internet que usam esse protocolo? Tá? A gente vai ver que existem outros protocolos. Existiam redes, por exemplo, que nem o Windows, só para vocês terem ideia, o Windows originalmente ele não usava TCP/IP. Aliás, o TCP/IP ele foi utilizado muito nas redes do Unix, tá? Que é um outro sistema operacional, não tem nada a ver com a Microsoft, não tem nada a ver com a Unisys. A Unix é da DEC Corporation, do DECnet, tá? Mas ele que desenvolveu junto com IETE, lá, Internet Task Force, IETF, Internet no Electrical Task Forces. Um grupo aí, né? Porque é o seguinte, cara, quando foi aumentando esse negócio da popularidade das redes de comunicação de dados utilizando computadores, tá? Então o pessoal da computação se reuniu e falou: ó, moçada, a gente tem que definir os padrões, os protocolos que a gente vai usar, né? Tem que definir, porque cada um vai criar um, pô, vira zona, né? Vamos organizar essa bagaça aí. E daí eles sentaram lá e falaram: bom, quais protocolos a gente tem? A Microsoft falou: eu tenho aqui o NetBeauty, né? Daí um olhou para o outro e falou: pô, cara, mas o NetBeauty, não sei se vai ser legal esse protocolo, cara. A gente precisava de um protocolo um pouco melhor, que faz algumas coisas que o seu não faz, tá? Vamos criar um outro aqui que vai ser comum para todo mundo. Daí uma outra empresa lá falou: eu tenho TCP/IP, o que vocês acham? Eu bolei assim, ó, faz assado e tal. Então vamos usar o TCP, né? E vocês lembram que o TCP e o IP, né, eles são separados, ou seja, a IANA estava fazendo nesse momento a distribuição de endereços de internet. A Microsoft, no momento, ela usava os protocolos dela, tá? O WinS. Ela usava os protocolos dela nas redes Microsoft. Aliás, ela até usa, tá? Só que é diferente do IP. Por exemplo, se eu for montar uma rede Microsoft, só Microsoft na minha casa, se eu não quiser usar o TCP, eu posso montar a rede Microsoft sem usar o TCP. Eu só entro na minha placa de rede e falo assim: ó, vou usar esse outro protocolo aqui da própria Microsoft, já vem com a Microsoft,
tá? Todos os computadores vão ter sistema operacional Microsoft. Eu vou usar esse protocolo aqui para minha rede local. Como que o protocolo da Microsoft funciona? Tem endereço IP? Não. O protocolo da Microsoft, você só coloca o nome do computador. Sabe aquele esquema do workgroup? Não sei o que lá, vocês já devem ter visto isso. Tá? Isso daí ele não está usando o TCP para fazer essas comunicações na rede. A Microsoft fala assim, cara, né, o TCP eu uso para falar na internet. Mas na empresa aqui, onde os caras compraram o meu Microsoft Server, né, o Windows Server Blaster Master, né, Picon, beleza, eu vou usar aqui o meu protocolo. Eu faço isso para o meu sistema de arquivos, para atribuir senha. Tanto é que você tem que logar na rede. Você não loga numa rede TCP/IP, você loga numa rede Microsoft. Mas a gente vai entender isso daí por quê? Porque o TCP/IP anda junto na rede Microsoft. Então, na rede Microsoft, você pode ter tanto o protocolo TCP/IP quanto outros protocolos rodando ao mesmo tempo. Na internet também você tem outros protocolos rodando tudo junto ao mesmo tempo, tá? Outros pacotinhos. Só que a gente não consegue visualizar isso, né? Bom, e daí eu mostrei, e agora eu vou mostrar aqui eu mostrei e vou mostrar de novo, tá? O nosso PowerPoint maravilhoso aqui, né? Que a gente faz aquele monte de uns, 0, 0, né? Eu falei que os caras inventaram um tipo de classificação, né? Para endereçamento IP. E daí eles falaram, bom, endereçamento IP tem que ser endereçamento binário, não sei o que lá. Aí eu falei que as grandes empresas aqui se reuniram, né? E falaram assim, a gente vai usar as redes e como que vai ser esse endereço? Ah, legal, vai ser composto por 4 partes, né? 4 partes decimais, eu já expliquei o motivo para vocês. E assim a gente consegue cobrir a quantidade de 2 elevado a 32 computadores no mundo. Na época que eles fizeram isso, eles achavam que esses computadores aí, eles nunca seriam alcançados esse número, né? Porque é um número muito grande, né? De elementos. Ah, legal. E daí eles dividiram essas redes que eles criaram em classes, tá? E daí eu até falei para vocês que existe uma classe onde a gente tem uma pouca quantidade de redes, né? Assim, no caso, a gente tem aqui 255 redes, vamos dizer assim, nomes de redes, ou domínios de rede, vamos imaginar assim, tá? Com trocentos bilhões aqui de computadores em cada um da rede, tá? Legal. Então, essa daqui é um tipo de rede. Uma outra rede que eles criaram, eles falaram assim, ó, vamos dividir uma outra classe, eu vou fazer assim, eu vou criar uma rede que tem mais números, possibilidades de computadores ou de domínios, tá? E menos quantidade de computadores para se conectar a essa rede, ou para serem máquinas ligadas nessa rede. E a outro tipo de classe é uma que tem, cara, muito computador. Eu posso ter um monte de computador, né? Muito mesmo, é 2 elevado a 8, 16, 24. 2 elevado a 24 possibilidades de nomes de rede, e em cada uma dessas redes eu posso ter 255 computadores em cada uma delas. Só que como eu tenho um monte multiplicado por 225, tal, 255, também vai ficar um número grande, né, de possibilidades, tá? Legal. E a essas classes aí eles deram nome, classe A, B, C, D, E, tá? E na aula passada eu tentei explicar para vocês como que funcionava essas classes, né?
e falei que tinham regras para fazer as classes, tá? E daí a gente falou da classe A, né? Que, como regra para montar os IPs da classe A, tá? O primeiro bit tem que ser 0 e é assim que vai ser montado. Só que quando a gente faz isso, a gente já diminui a quantidade, a possibilidade de computadores, né? Porque ela varia de 000 até um número aqui que não vai englobar esse cara aqui. Tá? Então a gente viu que ela varia só até 127. Então a classe A, tá? Ela na realidade ela consegue variar zero não, né? Porque uma rede com nome zero não é nada, né? Mas do 00001, né? Até o 126, porque o 127 também é um número especial, tá? Que a gente vai usar para fazer alguns testes internos, por exemplo, dos computadores que a gente usa. Beleza, então a gente criou a classe A, já falei na aula passada, classe B, classe C. Lembrando que eu não disponibilizei ainda para vocês, porque ninguém falou nada no grupo. Eu pedi para vocês mandar um oi para mim, que eu estava aqui, depois eu dei outra aula, acabei esquecendo. Então, mas eu vou disponibilizar para vocês uma apostilinha onde está tudo isso que eu falei escrito, tá? Do mesmo jeito que eu falo. Então está escrito daquele jeito torto. Mas vocês vão entender. E o importante é entender isso daí. Falei também que a classe tem a classe D, que é uma classe especial usada para o multicast. Daí a gente vai falar sobre multicast, unicast e broadcast mais para frente. Quando a gente for falar do IPv6, eu já falo dessas classes, porque no IPv6 a gente usa isso e tem outros nomes e outros tipos de identificação dessas coisas, tá? Então a gente vai falar disso mais tarde. Tá, e tem a classe E, que tinha sido criada para um uso futuro, né? Mas esse uso futuro já acabou. E por quê? Porque a gente nem usa mais IPv4. Daí você fala assim, pô, então toda essa aula que você deu para mim não serve para nada? Olha, Fio, desculpa, mas se você pensa assim, eu acho que você está fora do mercado de trabalho, tá? Então você tem que começar a pensar que mesmo as coisas que aconteciam no passado, elas no mínimo servem para a gente usar como base de conhecimento e poder trabalhar com isso e poder entender as coisas, né? Como eu sempre falo, acho que eu já falei para vocês e repito para todo mundo, se você está chegando hoje e está vendo essa aula minha esporadicamente aí, bem-vindo, mas é assim, ó, você não entende nem por que carneirinho caga redondo, tá? E não adianta achar que isso não é importante para sua vida, que talvez, se você soubesse por que o carneiro caga redondinho, talvez você tivesse um pouquinho mais de conhecimento. Então, conhecimento é importante. Tá? Só que a maioria das informações aqui passadas podem ser, de uma certa maneira, ultrapassada, porque com o advento da versão mais moderna do endereçamento IP, que é o IPv6, tá? Essas divisões de classes, tá? Elas passaram a não ser tão importantes, elas não têm muito sentido. Tá? Mas tem uma divisão, eles fizeram, obviamente, eles dividiram, né? Mas você pode até chamar de classe A, B, C, D, E, F, G, H. Agora dá para chamar, né? Com a quantidade de número IP que tem, V6, né, IPv6, dá para você chamar de classe de A até Z, né? Porque tem uma infinidade enorme de segmentações. Então, existem alguns endereços especiais no endereçamento IPv6 que são usados ou para teste de rede ou para determinada empresa. Tem empresas que têm grupos de IPs, né? Que só de olhar na cara do IP assim, você já sabe, opa, esse IP aqui vem da Microsoft. Opa, esse IP é do Google, cara. A gente já sabe, tá? Mas isso fica para depois. Próximos capítulos, né?
Bom, então eu cheguei a falar do endereçamento. E também já cheguei a falar do TCP, que é o protocolo de transporte dessas informações. E eu falei também, eu lembro de ter falado, até mostrado para vocês, que eu peguei o quadro Ethernet em algum lugar que eu tinha, aqui, tá? Bonitinho, que é esse quadro aqui, Ethernet, né? E eu falei que dentro do quadro Ethernet, tá, a gente iria encapsular o TCP, né? Que é esse Transmission Control Protocol, tá? Que é, na realidade, um protocolo de transmissão, tá, de dados. Só que ele, por si só, não tem sentido. Eu preciso associar ele a um outro protocolozinho chamado IP. E para ficar mais fácil o nosso entendimento, tá? Eu chamo esse protocolo de IPv4. Vamos começar com IPv4. Que IPv4 já por si só já é meio complicado a gente entender. Né? Então, tá. E eu falei também, já falei, estou repetindo, porque é bom sempre a gente bater na tecla, né? E por que você faz isso conosco? Porque isso é tortura, cara. Você ficar batendo na tecla, você tortura a gente. Eu já não quero aprender esse negócio. E você fica toda a aula falando isso. Então, eu fico toda a aula falando isso, cara, porque eu sei que é meio difícil para quem não trabalha diretamente com isso, lembrar dessas coisas. Então, eu tento revisar toda a aula. Não é para torturar vocês, é para, né, porque cada um tem um jeito de aprender, né? Cada um tem o seu tempo, o seu jeito de aprender. Se você não conseguir aprender comigo, tá? Provavelmente você vai ter que procurar alguém aí que vai te explicar de outra maneira, ou ler um outro livro que o cara explique de outra maneira. Mas eu tento explicar da melhor maneira que eu acho, né, o que eu consigo, bem lúdico, né, de uma maneira assim não muito técnica, para não ficar chato, né? Apesar de que só eu falando já é chato por si só, né? Mas tem um pouquinho de paciência com o velhinho, né? Um pouquinho de respeito aí com o velhinho, com a idade, né? E vamos tentar aprender do meu jeito. Se não conseguir, cara, depois eu passo uns canal do YouTube aí. Tem um monte de YouTuber melhor que eu para explicar isso. Mas o que acontece? Eu falei que para a gente configurar uma placa de rede usando esse protocolo de transporte que a gente quer usar, que vai ser encapsulado na placa de rede lá dentro do Ethernet, a gente precisa de três coisas principais para configurar a placa. Eu falei que a gente precisava de um número IP, tá? Que a gente precisava de uma submáscara de rede e que a gente precisava de um gateway, né? Bom, IP a gente já sabe mais ou menos como que funciona. Mesmo que a gente não tenha entendido muito bem, a gente sabe porque a gente usa. A gente configura lá e tá. Agora a gente já sabe que dependendo do número IP que você pega, ele pertence a uma classe, né? Então, se você pegar um número IP que comece por 192, a gente já sabe que ele pertence a uma classe. E se pegar um endereço IP que começa com 10, a gente sabe que ele pertence a outra classe. Porque o 10 vai de 0 a 127, né, o 126, a classe A, então o IP10 é classe A. E se eu pegar um IP que começa por 80, 80 ponto alguma coisa, esse também é classe A. E 72? Classe A. E 122? Classe A. Tá? E 190 e pouco? Ah, tem que ver lá, né? Ah, a gente sabe, né? Bom, só que para entender a que classe esse P funciona,
Quando o IP chega na linha, você está lendo, né, os bits chegando, você sincroniza, vê o MAC address, você fala, legal, é para mim, beleza. O MAC address fala, é para você, mas tem que ver se você está configurando o IP certo. Né? Se você está na subrede certa, esse IP, embora tenha chego aqui na nossa rede, tá? Realmente eu não sei se ele é para você mesmo, né? Se o que tem dentro de mim é para você. Então, cara, dá uma olhada aí antes de pegar esse pacote. Você dá uma olhadinha. E a primeira checagem que a placa de rede faz, neste nível de transmissão, é verificar se o IP faz parte da submáscara de rede dela. Né? Ou subnet, que a gente chama, subrede. Né? E como que ele faz isso daí? Bom, ele usa uma porta lógica de bit a bit, ou, portanto, se tem 32 bits, teoricamente, tem um 6 lá com 32 portinhas end, né? E ele vai fazendo ou XOR, não sei, vai fazer uma comparação, tá? E vai comparar para ver se a submáscara de rede que ele fez, aquele IP faz parte daquela rede. Tá? E como que é essa submáscara de rede? Tá? Deixa eu colocar aqui no meio, aqui, que daí talvez ajude a gente a entender. Geralmente tem 3 configurações. Tá? E tem a ver são 3 configurações. Quando eu uso uma submáscara de rede desse tipo aqui, tá? Eu estou colocando bits uns na primeira, todos com bits uns aqui, ó, na primeiro octeto, primeiro byte do IP. Tá? Então, isso daqui significa dizer que é uma rede que tem poucos endereços de domínios, né? Que agora eu vou chamar de hosts. Tá? E aqui, ó, é o que sobra para nomes de máquinas. Quando eu falo nome, eu quero dizer IPs diferentes, endereços diferentes. Ou seja, eu tenho só 255 possibilidades de hosts ou host names. Nossa Senhora! Tá? E tenho todo esse restante aqui para nomes de máquinas. Aqui eu vou tirar, tá, o primeiro byte do IP que chega. Então eu vou saber, por exemplo, olha só, se eu usar essa máscara aqui, se eu usar, por exemplo, eu vou pôr o IP que não é da 193, é 197. Se eu colocar o primeiro número do IP 197.98.44.77, quando esse IP aqui chegar nessa placa de rede que tem essa submáscara, ele vai falar assim, olha, que legal, o nome da rede, né, o domínio, né, o que manda na rede, é esse 197. Legal. E daí, obviamente, ele tem dentro dele o IP da máquina que está na rede dele lá, né? Que você configurou. Então, ele vai comparar esse 197 com o nome com o IP que você usou para configurar aquela máquina. Tá? Se for igual, ele vai falar, legal, esse IP é para você. Mas, com certeza, vai dar pau aqui, por quê? Porque essa rede aqui não é uma rede classe A. Então, se você for esperto, tá? Na tua rede local, você jamais configuraria esse 255.0.0.0 para esse IP aqui. Por quê? Porque não faz parte da classe. Tá? Mas você pode fazer? Posso. Eu posso errar, posso fazer do jeito que eu quiser.
A rede vai funcionar na minha casa? Vai. Na minha empresa? Vai. Vai funcionar, só que está fora do padrão mundial. Vai funcionar comunicação? Vai. Vai funcionar, mas vai funcionar errado. E a gente vai ver mais para frente por quê. Bom, se eu configurar uma submáscara de rede desse jeito aqui, tá? Eu estou falando o seguinte, ó, eu tenho 2 elevado a 16 possibilidades de host names. Ou seja, vai ter toda essa quantidade aí de domínios que eu posso ter, tá? Na minha rede. E vai sobrar também 2 elevados a 16 nomes de máquinas que eu posso pendurar na rede. Ah, César, legal. Então, se eu usar um IP 186. Sei lá, 56.77.60, tá? Esse IP aqui, ele faz parte dessa subrede. É essa pergunta que a placa de rede faz. Quando chega o pacotinho para ela. Ela vai filtrar, né, com aquelas porta-end que eu falei, e vai chegar à conclusão que o nome da rede é esse daqui, ó. 1865. E esses números aqui são o restante, né? O restante do nome, que é o nome da máquina, que nem tem uma máquina que chama 77.60, que está conectada nesse host aqui. Tá? E também pode ter outras, né? Pode ter, por exemplo, né, a 61, tá? Pode ter com final 62. Professor, Oi, vou fazer uma pergunta para você. tem que Esse fazer. IP, o padrão hoje que vem é 192.168.1.2. Esse é o padrão mais usado, né? Não, esse não é o padrão mais usado. Quer dizer, é o mais usado. Que já vem default, né, nos equipamentos já, né? Exatamente. Por quê? Porque os caras, eles falaram assim, ó. Lembra que eu falei que tem alguns endereços especiais? Sim. Então, por exemplo, o 127, né? O 127 é um endereço especial que ele diz respeito quando você pega o seu computador da tua casa e transforma o seu computador num servidor de páginas internet, por exemplo, e dá para fazer isso, né? É só você instalar um softwarezinho que transforme o teu computador num servidor de páginas. Tá? Na realidade, isso já é padrão, né? O Windows mesmo, ele já faz isso. Mas vamos imaginar que você não tem o Windows, você instalou o Linux, daí você vai ter que instalar o Apache, que é um servidorzinho, né? É um software que organiza o sistema operacional para ele servir páginas, tá bom? Então, na sua rede, você pode, que nem eu aqui em casa, eu tenho 3 computadores, tenho o meu aqui e tenho um no meu quarto, que está na mesma rede Wi-Fi, inclusive. Bonito, legal pra caramba. Se eu quiser, eu posso acessar o meu computador lá do quarto, tá? Pela rede Microsoft, lembra que eu falei da rede Microsoft? Pela rede Microsoft, eu acesso o computador lá no quarto através de um outro protocolo. Mas eu posso acessar o computador lá do quarto, tá? Através de um IP, tá bom? E geralmente, Esse, não, eu sei que no Microsoft ele tem um aplicativo que chama, acho que é Microsoft Remota. Eu já consegui fazer isso daí, já acessar uma outra máquina é o acesso remoto. utilizando o IP, né? É o acesso remoto da própria Microsoft. É um Sim. aplicativo que se usa do endereçamento Microsoft para fazer acesso a computadores, não só, não só nas redes Microsoft locais, mas nas redes Microsoft de outras residências até. O bom é que, tipo assim, né? Não precisa de um cabo Ethernet, professor. Se tiver na rede Wi-Fi, você Isso, já consegue fazer isso, exatamente, porque ele faz uso também desse protocolo de transporte que a gente está aprendendo agora, que chama-se TCP. né? Mas, o que ele faz? Ele encapsula
o protocolo de rede dele dentro do TCP e manda, entendeu? Ele usa o endereçamento IP para mandar para um IP, pode ser até na casa da tua namorada, lá que fica em outra cidade, não tem problema, tá? Ele pega o protocolo dele, encapsula dentro do TCP/IP, que sabe qual é o endereço da tua namorada, só que para chegar lá na casa dela, cara, esse pacote, esse segmento de dados, porque no TCP a gente já não chama mais de pacote. Apesar de ser pacote, os caras têm que dar nome diferente só para complicar a vida de vocês. Tá? Eles chamam de segmento de dados. Bonito, né? Então, esse segmento de dados que contém um protocolo da Microsoft, vamos dizer assim, ele é encapsulado dentro de um pacote IP que sai da sua casa, vai para a NET, da NET vai para um outro, para a Embratel, da Embratel vai para a Telefônica, da Telefônica volta para a NET, da casa, da cidade da sua namorada, daí da cidade da NET lá, ela vai para o cable modem da casa dela, que vai para o Wi-Fi lá, para o modem Wi-Fi, e daí, pum, vai chegar no computador dela, e daí vai bater e vai falar, opa, ó, um está querendo falar com o outro, né? E daí, quando chega lá, quando o nego vai, o computador dela for desencapsular lá o TCP, ele vê o quê? O protocolo da Microsoft com as tuas informações lá que você colocou, querendo falar com ela. É assim que funcionam as aplicações, tá? Os serviços de internet funcionam dessa maneira. Tudo vai encapsulado, vai encapsulando um no outro. Só que a gente precisa, antes de mais nada, aprender como que acontece o básico, né? Depois a gente vai aumentando, porque tem outras variantes aí que a gente não tem que colocar. O que eu estava dizendo é que o 127.0.0.1, tá? É um IP, concorda? Só que esse IP é que a gente usa para máquina local, para placa de rede. Quando você colocou a placa de rede no computador ou num qualquer outro elemento de rede, que tem um barramento lá, que você enfiou aquela placa de rede, se a placa de rede é Ethernet, tá? Ela vai ter o MAC address dela, legal. Ela vai começar a transmitir os pacotinhos Ethernet dela, mesmo que não tenha dados nenhum. A gente já viu isso e revisou hoje, tá? Mas ela também tem um endereço IP já atribuído a ela, que é assim, é um endereço natural da vida dela. Ela foi construída e já deram esse endereço, que toda plaquinha que é colocada tem esse endereço default, ou padrão, que a gente fala. E esse endereço default de uma placa de rede é o 127.0.0.1, que a gente chama esse endereço de localhost, né? Então tem um teste legal que dá para fazer, tá? Se você conectar uma placa de rede, tá? E quiser saber se ela está funcionando, você entra lá no comando do Prompt de comando, né? isso, e dá um config, Ping. não, um ping. Ah, eu não sei o que é ping ainda. Ping é um comandinho que a gente dá, a gente vai ver que não serve para muita coisa esse ping. Todo mundo fala do ping, mas o ping só serve para você ver se o computador de o destino para onde você está mandando esse ping, se esse destino está alcançável, tá? E geralmente o ping, ele é um protocolo por si só, tá? Ele é um pedacinho de um programinha, né? Um pedacinho de um monte de bits lá que serve para alguma coisa, tá? Que quando você faz assim, ping e dá o número do IP que você quer, ele pega esse ping, né, essa informaçãozinha, tipo assim, ô meu, você tá vivo? É assim que ele pergunta. E manda via internet e tal, até chegar num destino lá, que é o IP que você pergunta, e o IP responde com Pong, é ping-pong mesmo. O Pong vai dizer assim, ó, estou vivo, o tempo de resposta é 200 milissegundos, 45 milissegundos, tá? E eu recebi 4 pacotes, porque o ping básico ele manda quatro informaçãozinhas assim. Só que se você tiver na sua máquina, colocou a placa de rede e der um ping para ela mesma, tipo um ping só para ver se ela é alcançável pela rede, né? A placa vai mandar
Sabe quando você está apertado para ir no banheiro e está quase saindo assim, mas depois você assusta? É mais ou menos assim que o ping funciona, cara. Puta merda. Caralho, eu tô com umas. Não, bom. Professor, o ping, a gente usa, igual você falou, usa para ver se está comunicando. Qual outra pergunta para você? O comando, o telnet, é, É outro protocolo. é um outro protocolo, mas ele seria para mim acessar uma outra máquina também, né? Só as configurações dela. Sim, o telnet, se tiver habilitado, aquele que nem no meu Windows, eu acho que não habilitei o telnet, porque ele vem desabilitado, tá? Quando você instala o sistema operacional, ele já instala um monte de protocolo de rede para você, os mais básicos, né? Os mais comuns. Só que esses protocolos, eles têm a opção de instalar eles assim, automaticamente, eles ficarem habilitados ou desabilitados, tá? Tem alguns protocolos que já vêm com habilitação própria, né? E outros que você tem que configurar eles. Então, você tem que entrar no programa, né? E habilitar esse determinado protocolo. A gente vai ver isso com mais detalhes. E o Telnet é um protocolo também que faz isso. É um protocolo que ele serve para acesso remoto. É um protocolo de terminal. Tá? Então, o Telnet, quando você dá um Telnet para um IP qualquer, na realidade você está solicitando uma conexão direta. Por quê? Olha só. Deixa eu só explicar isso daqui, eu vou para essa parte de conexão, que o TCP/IP faz isso também. Ó, e aqui, cara, nessa 255.255.255, significa que eu tenho trocentos bilhões de nome aqui de possibilidade de nomes de rede e apenas 255, né, ou 256 possibilidades de nomes de máquinas, tá? E dependendo dessas submáscaras assim que a gente usa, a gente vai dizer o seguinte: quantos computadores que eu posso colocar, quantos nomes eu posso dar na rede e quantos computadores eu consigo conectar na rede. É só isso que eu estou dizendo. Então, é claro, se eu posso ter poucas redes e conectar muitos computadores, tá? É provável que a utilização de uma rede com essas características seja diferente da utilização de uma rede onde eu preciso de bilhões e bilhões de nomes de computadores, tá? Ou de elementos de rede. Eu não gosto de falar computador, porque senão a gente só pensa em computador, né? Mas eu estou falando de elemento de rede, qualquer elemento que tenha uma placa de rede, tá? E poucos computadores. Ou seja, tem máscaras de subrede que são específicas. E detalhes, eu posso mudar também a quantidade de computadores na minha rede local. Por quê? Porque a minha submáscara de rede, não necessariamente eu preciso colocar 255.255.255, por exemplo, zero. Eu posso colocar 255.255.255, sei lá, 252. Tá? Só que se eu fizer isso daí, eu estou limitando a quantidade de computadores que eu estou colocando na minha rede. Tá? Depois eu vou explicar melhor essa parte aqui, porque tem, por exemplo, se eu colocar. Eu vou colocar binário aqui, só para você entender, tá? Ó, isso daqui é 255, vocês concordam comigo? Tá. Se eu tirar um aqui, ó, tá, e colocar um zero, tá? Já vai diminuir a quantidade de computadores que eu posso colocar na rede. Se eu diminuir mais um aqui, ó, tá? O que eu estou fazendo? Olha, eu estou pegando todos esses bits aqui, todos os uns, porque tudo isso daqui é um também. Eu estou misturando binário, eu sei que estou fazendo isso só para explicar, tá bom? Não vai ficar chateado comigo. O César complica muito e tal. Não, só para tentar explicar, tá? Ó, isso é binário, isso daqui é decimal, né? Então, mais o decimal dá para a gente entender o que ele se transforma. O que eu quero dizer é que tudo que tem um aqui me diz a quantidade de hosts names, né, ou de host names para
para essa rede. Então, eu estou pegando uma rede que tem 255, 255, 255, ou seja, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ou seja, eu tenho 2 elevado a 30 possibilidades de nomes de rede. Tá? E só tenho 2 elevado a 2 possibilidades de computadores nessa rede. Ou seja, se eu fizer uma rede com esse número aqui, tá? De submáscara de rede, eu só conseguiria colocar 4 computadores nessa rede. Só falaria 4 computadores nessa rede. Tá? Mas como assim 4? Porque não é 2 elevado a 2? 2 elevado a 2 é 4. Só que o 00 já não funciona, que não é nada. Tá? E também o 11 não funciona, porque é o endereço de broadcast, que é aquele endereço para mandar para todo mundo. Ou seja, uma rede limitada desse jeito aí, eu só posso efetivamente colocar 2 computadores. Ah, mas é muito complicado isso agora para a gente entender. Mas a gente já consegue ter uma ideia. Por exemplo, se eu quisesse uma rede para colocar só 16 computadores, legal, eu pegaria esses 2 aqui e definiria como 0 também. Tá? Ou seja, uma submáscara de rede, tá? Quanto que vale esse número aqui? Cara, ó, vale 128 mais 64 mais 32 mais 16. Eu não sei quanto dá isso daí de cabeça, gente. Que minha cabeça já faz as contas aí para mim, vai 128 mais 64 dá 192, é isso? Tá? 192 mais 32 dá 234, é isso? 224. 224 mais 16, 224 mais 16, 240? É. Então, se eu fizer uma rede, com uma submáscara de rede, não é isso que eu queria fazer, meu Deus. Eu queria pegar isso daqui, copiar, Ctrl C. Eu queria vir aqui em algum lugar e dar um Ctrl V. Eu dei, né? Só que não é aqui que eu queria dar o Ctrl V, tem que ser fora desse negócio aqui. Isso. Tá? Ou seja, 240. Isso que os caras costumam perguntar nas provas. Quando você vai fazer prova de rede, o cara faz assim, ó, dada uma rede com submáscara 255, 255, 255, 240, tá? Quantos computadores eu posso colocar nessa rede? Daí você tem que ver 240, você tem que fazer as contas e ver quanto que sobra aqui, sobra 16. Bom, só que se você responder 16, já está errado. Por quê? Porque o 00 não pode e o 1 em 1 é broadcast, também não pode. Então são 16 menos 2. Eu consigo colocar 14 computadores. Tá? Legal. E quais? Poxa, César, legal. E como que eu sei quais computadores você pode colocar? É fácil. É só você preencher aqui de 001 até 1110, né? E daí você vai vendo os números que vão dar para a rede. Porque esses números aqui, você já tem que é de um IP qualquer, que é o nome da rede. Por exemplo, eu vou só mudar aqui. Só que eu estou pondo fora da faixa. Daí eu vou ensinar para vocês o que é faixa. Porque é isso que os caras perguntam também. Geralmente em prova os caras perguntam assim, qual é a faixa de IP que eu consigo colocar nessa rede? Faixa de IP significa... Eu vou conseguir achar esse verde aqui. Tá? Por exemplo,
um IP desse naipe, ele conseguiria passar nessa submáscara de rede. Concorda? Concordo. Só que esse 62 aqui, eu não sei se esse número é um número válido. Eu não sei se esse IP é válido numa rede desse tipo aqui, ó, com essa submáscara. Porque eu teria que fazer um teste binário para saber se o 62, né, participa dessa faixa aqui. Tá? Provavelmente, sim. Tá? Como que eu sei se sim? Porque 62, deixa eu ver, 1, 2, 4, 16, 2 a 4, 2, 16, não, 62 não daria para fazer parte dessa rede. Tá? Então eu teria que fazer uma conta binária para saber. Tá? Beleza, mas por enquanto, gente, a gente vai estudar melhor isso daqui, claro. Tá? Eu só queria mostrar para vocês que, tá, o fato de você escolher uma máscara de subrede na placa de rede da tua rede aí onde você vai configurar, na tua empresa ou sei lá onde, tá? Você tem que pensar um pouco no plano da rede, né? Quantas máquinas vai ter na tua rede? Tá? Você quer restringir a rede? Isso daqui a gente chama de filtros, tá? Filtro feito pela máscara de subrede. Ou seja, eu consigo filtrar IPs para minha rede. Tipo assim, eu só consigo fazer, ou eu consigo fazer com que só os IPs que eu quero sejam pertencentes à minha rede. Mas, de boa, tudo isso eu estou falando porque eu queria voltar a falar do TCP. Tá? Porque na aula passada eu expliquei até, tá, que o TCP era um protocolo que foi inventado aí pela turma da ciência da computação, e os bambambam, para ele ser um pouco mais interessante do que o Ethernet, tá? Porque o Ethernet só cuida da parte mais hardware mesmo, né? Mais física do negócio. Enquanto o TCP já é um protocolo que ele desempenha algumas funções que o Ethernet não faz. Lembram das funções? Eu falei assim, ó, uma das funções é colocar ordem nos pacotes, ordenar os pacotes, ou ordenar os segmentos que são transmitidos. O Ethernet não faz isso, o TCP faz, ele ordena. Tá? Outra coisa que acontece no TCP, que no Ethernet não acontece, é a confirmação da recepção do pacote. Lembra? O TCP, quando ele recebe um pacote, ele manda pro transmissor a informação de que ele recebeu. Então, a gente diz o seguinte, esse tipo de informação, deixa eu pôr mais para baixo aqui, tá? Que ele envia, tá? Eu vou colocar aqui handshake, tá? ACK, o SYN, não, SYN é com o SYN, o SYN ACK, e também tem o FIN, e finish, tá? O FIN ACK, tá? Só para não esquecer de falar para vocês agora. Mas eu queria falar sobre uma coisa que a gente chama de conexão. Tá? Conexão orientada e não orientada. O que é uma conexão orientada? Imagina que uma conexão orientada é assim, ó. Quando eu vou fazer a comunicação com outro computador, eu mando o pacote para dizer para o outro computador que eu quero começar a falar com ele.
O outro computador, ou outro elemento de rede, vai me mandar um outro pacote dizendo que tudo bem, pode falar que eu estou disponível para te escutar. Tá? E daí, quando o que originou a comunicação recebe esse pacote do computador que iria receber a comunicação, dizendo que pode começar a mandar a comunicação, daí ele começa a mandar os segmentos de comunicação para lá. Legal. Em algum momento eu vou parar, né? Imagina, eu converti uma foto da Angelina Jolie eu digitalizei essa foto. Então, eu converti de analógico para digital. Vou transmitir para o teu computador usando esse protocolo de transmissão TCP. Eu sei o teu IP e, obviamente, eu tenho o meu IP. Então, se eu mandar para você, o que vai acontecer? Para você saber se esse IP que eu estou mandando é da sua rede, você faz aquele teste com a submáscara da sua própria rede. Porque eu vou mandar um IP lá, não sei o que lá, 192, 198, 35, 47, 18, sei lá que número que eu vou mandar, que é o seu IP. Tá? Agora, para você saber se esse pacote que está chegando para você é seu, você vai ter que fazer essa conversão na sua submáscara de rede para ver se realmente o nome da rede é o seu nome, tá? E daí você vai saber também qual computador, né? Que é você, se é para você, porque na tua rede pode ter mais de um computador. Concorda? Na tua casa pode ser para o quarto, pode ser para a sala, né? Para o escritório, eu não sei onde estão os computadores da tua rede, na tua Wi-Fi, aí sei lá. Então, se o estabelecimento de comunicação é feito entre o meu computador e o seu, tem que ser o seu, não pode ser o da sala, né? Beleza. Tem algumas outras coisas que entram aí, mas vamos pensar assim que fica mais fácil. Daí eu faço esse questionamento, você responde para mim dizendo, oh, beleza, César, pode mandar, que eu já fiz o cheque aqui, esse pacote que você mandou é realmente para mim, a rede é a minha mesmo, pode mandar, que eu vou receber aqui. Legal, e daí eu fico mandando meus pacotes. Só que terminou a foto da Angelina Jolie. Eu vou continuar mandando o quê para você? Nada? Pô, posso até continuar mandando nada, mas não é muito correto fazer isso, né? Então eu tenho que mandar assim, ó, um pacote para você, um segmento, para você dizendo assim, acabou. Daí você vai reconhecer esse pacote lá e falar, oh, legal, então tudo isso que eu recebi aqui eu já posso montar, que vai ser a foto da Angelina Jolie. Sem erro, né? Por causa do slide Windows, lembra? Sem erro. Recebi todos os pacotinhos, recebi. Legal, então daí manda uma informação para mim. Legal, pode parar. Daí eu posso mandar para você, parei. E acabou a comunicação. Isso é uma conexão orientada. Tá? Tem uma conexão não orientada, tá? Que é um tipo de conexão que eu não checo porra nenhuma. Eu vou mandando os pacotes e quero que você se exploda aí para receber. Tá? E é um protocolo de transmissão, de transmissão também. Vamos falar dele junto aqui, porque ele chama UDP, tá? É User Datagram Protocol. Né? Esse UDP, cara, ele é quase parecido com o TCP. Ele foi feito pelo mesmo grupo, na mesma época, por um pessoal mais preguiçoso, né? Que falou assim, cara, esse negócio de ficar mandando, confirmando, não sei o que lá, não sei o que lá, cara, isso daí é coisa de fresco, meu. O meu negócio é o seguinte, o meu interesse é pegar o dado que eu tenho aqui e transmitir para o nego. Se o cara vai montar, se não vai, se ele vai guardar, vai receber, é problema do cara. Eu vou só mandar. Então, é um protocolo que é muito parecido, só que ele é mais ou menos metade do tamanho. Tá? A programação dele, não vou escrever aqui, senão vai ficar muito grande. Mas a programação dele, o que ele faz, né, o que ele estabelece, é quase metade do tamanho do TCP, um pouquinho mais. Tá? Ou seja, ele tem menos bits, então ele é um protocolo tem menos bits. Então, se ele tem menos bits, ele é mais rápido, certo? Só que ele não tem essas garantias, né?
ele cuida para fazer algumas coisinhas lá com os segmentos que ele está mandando? Sim, né? Ele até enumera lá um, dois, três, quatro, cinco. Mas diferentemente do TCP, que espera um pacote de confirmação, né, um segmento de confirmação, dizendo que mandou todos os pacotes. Lembra que a gente viu na aula passada? Ó, eu recebi todos, menos o pacote 5, ou o segmento 5 e segmento 6. Legal, daí o TCP daqui, da transmissão, vai mandar tudo que tem que mandar, né, aquela quantidade lá que eles já negociaram, tá? Por causa da condição da rede, não sei o que lá. E daí ele vai repetir esses dois pacotes para o cara lá não deixar de perder nada, né? Que é o mais confiável até. O DP não, cara. O DP vai mandando. Qual serviço que a gente pode usar o DP, por exemplo? Sei lá, um serviço de transmissão de vídeo, por exemplo. Ah, eu quero, em vez de mandar foto da Angelina Jolie, eu vou mandar um vídeo dela fazendo striptease. Cara, é assim, vou mandando, né? Eu vou produzindo, vou digitalizando, a gente já viu como faz, né? Vou digitalizando, quantizando, amostrando e tal, e vou mandando os bits, vou encapsulando dentro do UDP. O UDP também precisa de endereçamento, então o UDP também usa o protocolo IP para endereçamento, e vai chegar no seu computador, só que você não vai mandar nada de volta. Para mim, que estou mandando o filme da Angelina para você, você não vai mandar nada de volta para mim dizendo que, pô, cara, ó, tá meio distorcido aqui, ela não é tão feia assim, cara. Os beiços dela tá meio torto. Você não vai mandar isso para mim, você simplesmente vai receber e vai montar lá da maneira que o seu computador conseguir enxergar. Se perder muito pacote pelo caminho, ou lá na placa, ou na tua rede internet e tal, eu que estou mandando, tá? Então esse protocolo, ele é menos robusto do que o TCP. Mas ele é da mesma linha, ele faz transmissão do mesmo jeito, tá? Então, como escolher, né? Qual escolher? Depende do serviço. Tá? Se eu quero uma coisa que precisa de ordem nos segmentos, que precisa ordenar, né? Que precisa mandar confirmação, eu preciso acertar a quantidade que eu vou de pacote que eu vou mandar para você, né? E tem que esperar a confirmação que você recebeu aquela quantidade de pacote para eu continuar mandando. Depois eu tenho que, sei lá, eu fecho a conexão, né? Eu digo assim, eu estou mandando para o Roberval. Então, só eu e o Roberval estamos falando aqui. E eu estou falando com ele, eu estou mandando os pacotes, ele está me respondendo dizendo que está recebendo. E até terminar, depois quando terminar, eu mando, né? Esse tipo de comunicação que o TCP faz, a gente chama de handshake. Handshake, cara, é tradução de aperto de mão, tá? É tipo assim, uma comunicação inicial, né? E dentro lá da área de dados do TCP, a gente pode pôr algumas informações que são prontamente conhecidas, tá? São informações que o próprio protocolo gera, tá? E são transmitidas dentro do pacote de dados, tá? Na realidade, dentro de alguns bytes, alguns bits específicos do protocolo, eu já mostro para vocês o quadrado certinho de como que os bits são organizados no protocolo, tá? Mas é o que a gente chama de acknowledge, tá? Ou de sincronismo, tá? Ou de sim acknowledge. Olha que legal, eu mando essa troca dessas informações aqui, tipo assim, ó, tô querendo falar contigo, tá? É um sim. Tipo assim, de sincronismo, ó. Eu quero falar com você, Roberval. O Roberval me responde, sim, acknowledge. Tipo assim, beleza, pode mandar, César, eu estou te ouvindo e os pacotes chegaram aqui, portanto, a gente pode estabelecer essa conexão. Legal, tá? Daí eu mando um ACK para o cara, né? Um acknowledge para o cara, dizendo assim, legal, eu
recebi que você pode me receber. A partir de agora, eu vou mandar os segmentos para você. Segmento 1, segmento 2, segmento 3, segmento 4, segmento 5. Espera. Não é assim? Tá? Daí o Roberval vai mandar para mim assim, acknowledge do segmento 1 a 5. Não perdi nenhum. Beleza, então mando 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mandei. Daí o Roberval vai mandar para mim também. Ó, recebi do 6 ao 15, sem perder nenhum. Ele pode até falar para mim, Fio, você não quer subir isso daí para mandar 50 por 50, lembra? Então, essa informação trocada acontece no TCP, mas não acontece no UDP. Tá? E os dois são protocolos muito parecidos. Fazem a mesma coisa, desempenham a mesma função. Só que um é mais frescalhado e o outro é mais simples. O mais frescalhado demora um pouco mais. Por quê? Porque, né, ocupa a rede um pouco mais também. Tá? O UDP já não. O TCP tem um negócio, cara, nele, já vou adiantar, que a gente chama de time to live. Tá? O que é time to live? Time to live significa o seguinte: quando eu gero o pacote, eu estou falando com o Roberval, TCP. Escolhi TCP para mandar a minha foto da Angelina Jolie para ele. Escolhi o TCP, estou começando a mandar, já fiz o handshake, já acertei já quantos pacotes eu vou mandar. Quando eu começo a gerar os pacotes, eu coloco assim, time to live 5. Então, o que é esse tempo de sobrevivência? Ou tempo para vida? É que é o seguinte, eu não falei para vocês que até eu chegar lá no Roberval, ou na namorada, não sei de quem aí, eu tenho que mandar o pacote para o meu modem aqui, meu modem vai mandar esse segmento para a NET de Limeira vai mandar para a NET de Americana, porque a NET de Limeira não tem saída para backbone, né, que é a rede grandona que leva intermunicipal. A Americana da NET pega esse sinal, vai mandar lá para a NET de São Paulo, via uma rede específica lá. A rede de São Paulo vai pegar esse pacote, né, e vai ver que para qual cidade que vai, e vai mandar para uma porta de um roteador lá de São Paulo, que é um elemento de rede, e vai mandando, e daí vai chegar lá na cidade da namorada do cara, na NET, a NET de lá vai mandar para a casa da menina, ou seja, cada vez que o pacote TCP passa por qualquer elemento de rede, tá, esse time to live, ele decresce. É tipo um contadorzinho. Nossa, decresce. Tá? É um contadorzinho. Então, se eu coloquei 15, se o pacotinho passar por 14 roteadores antes de chegar na casa do Roberval, na rede dele, beleza, o Roberval vai receber. Agora, se esse pacote, por algum obra do destino, topologia de rede, chegou em São Paulo, em vez de ele mandar para Nova Odessa, tá? Ele manda para a China, né? O pacotinho pode ir até a China, depende das configurações da rede. A gente vai ver isso também, como que faz essa configuração. Mas chegou, pô, cara, saiu de São Paulo, foi para a China. Só que para ir para a China, cara, antes teve que passar por Portugal, para França, pela Argélia, para depois chegar lá na China. E depois que chegou na China, o cara viu o pacote e falou assim, cara, mas vocês são loucos. Isso daqui é para Nova Odessa. O que tá fazendo aqui, ó? É Brasil, BR, cara. Vocês mandaram errado. Volta para Argélia, daí vai para África, daí vai para França, depois vai para Inglaterra, daí vai para os Estados Unidos e volta para São Paulo. Chegou em São Paulo, o cara falou, é para Nova Odessa, daí manda certo. Vai para Nova Odessa. E
Ou seja, cada pulo que esse pacotinho dá, o time to live decresce. Se eu colocar um time to live de 15, por exemplo, ele já passou em mais de 15 elementos de rede, né? Quando qualquer elemento de rede pega um pacote TCP, ele vê, né, se faz parte da rede dele. Se faz parte da rede dele, ele vai usar. Senão, ele vai mandar para o gateway. Daí que lembra do gateway? Que é tipo uma porta de saída. Né? É exatamente isso, é uma porta de saída. Ó, não faz parte da minha rede, vai para o gateway. Tá? E o gateway, no caso de São Paulo, estava ligado na China. Né? Cada vez que decresce isso, se o elemento de rede pegar esse pacotinho tiver com time to live 0, tá? Ele obrigatoriamente não manda esse pacote para gateway nenhum. Ele simplesmente deleta. Deleta. Não, chegou a 0, deletou. Ele não quer nem saber se é para a China, se é para Nova Odessa, se é para a casa do... Não interessa. O time to live chegou na 0, eu deleto. Por que eu faço isso? Porque do mesmo jeito que o roteador de São Paulo deu a louca dele e mandou para a China, tá? O roteador da China podia ver que era para Nova Odessa e falar assim, ué, Chongqing, Chongzhong, Jinzhongzhong, tipo assim, Nova Odessa. Ele nem entendeu. Não, vai para o gateway. Só que o gateway está ligado no Havaí. Daí vai para o Havaí o pacotinho. Chega lá, eu não sei falar havaiano, né? Lá, os Estados Unidos dominaram, eles falam inglês, né? Então, inglês dá para falar, né? Nova Odessa? What the fuck is this? Né? Não sabe, não sabe. Daí vai mandar para onde? Vai mandar para o Canadá. Fala assim, você vira aí, Canadá. Eu não sei o que é Nova Odessa. Vai para o Canadá não sabe o que é também. Cara, esse pacote poderia ficar eternamente rodando na rede, sem ninguém saber para onde mandar. Por quê? Porra, fica perdido, vai para o Canadá, depois vai para os Estados Unidos. Piorou, daí chega no estado, manda para o outro, manda para o outro, manda para o outro. Ninguém sabe onde é Nova Odessa. Tá? Até que um cara fala assim, porra, mas é ponto .br essa bodega aqui, cara. O que tá fazendo aqui nos Estados Unidos esse pacote, meu? Tá? Vou tentar mandar para o Brasil. Só que manda lá para o Nordeste, daí vai para Macapá, vai para, sei lá, para Rio Branco, no Acre, volta para Manaus. Cara, o pacotinho fica perdido. Imagina quantos pacotes perdidos a gente não teria na internet de nego que digita endereço errado, que não existe, e manda para frente, fala assim, se vira aí, internet. Cara, a internet é entupida de pacote TCP sem destino nenhum. Então, esse time to live serve para jogar pacote fora. Só que se jogar um pacote meu, né, da Angelina Jolie, cara, o computador que está recebendo vai logo, logo mandar um acknowledge para mim, falando assim, ô, filho, você tem um pacote aí, justo o pacote mais importante, o segmento mais importante, você não mandou. Manda aí de volta, filho. Que senão eu vou ficar, que tá faltando a parte mais importante aqui da foto. O TCP faz isso, né? Daí eu mando de novo o pacote, não é assim que tá o combinado? E aquele pacotinho que tá lá no Amapá agora? Cara, ele continua lá no Amapá e tal, até que chegou a 0. Chegou a 0, o roteador que pegar aquilo lá, descarta. Isso é uma proteção, tá? Então, tá tudo escrito aqui, tá? Isso daí que eu falei, tá? Só para lembrar nesses 2 últimos minutos da aula, antes da popularização da internet, existiam diferentes protocolos sendo utilizados nas redes das empresas, tá? Os mais utilizados eram o seguinte: bom, TCP, rede Unix, NetBEUI, rede Microsoft, IPX, SPX, rede Novell, rede Novell. Ninguém sabe o que é isso porque, coitado da Novell. Cara, mas a Novell era o melhor sistema de rede que eu conheci na vida. Tá? Era bem melhor que Microsoft. Microsoft, cara,
nessa época aqui, era o Win 3.11, tá? Cara, não funcionava muito bem, não. Mas funcionava na rede Microsoft lá. O Apple Talk não precisa falar. O Apple Talk funciona até hoje, né? Claro que mudou bastante, né? Porque agora é o Bill Gates, como que chama lá, o Steve Jobs faleceu, mas a empresa continua. Nossa Senhora, tá difícil escrever Apple, né? Esse daqui era usado mais pelas redes Unix, pelos sistemas operacionais Unix. Não sei se vocês sabem, mas Unix, o Linux deriva do Unix. Tá? Mais ou menos. Mais ou menos, mas para gente, para mim é tudo a mesma coisa. Não é, não. O Unix é muito melhor. Tá? Mas melhor porque é mais robusto, né? Então, para a gente entende ser assim mesmo. O Windows, suporte TCP. Aqui tá falando, cara, que é o seguinte, ó, pra você ver. No Windows 2000 para frente, tá? O Windows já começou a dar suporte ao TCP/IP, porque a turma da internet só estava usando o TCP, daí você tinha que instalar o TCP no Windows, ele já vinha habilitado lá, não, ele já vinha para instalar, mas você tinha que habilitar, daí os donos da Microsoft falaram, melhor fazer já funcionando, já põe padrão funcionando, isso daí, porque sabe, dá muito trabalho para os caras, né? A gente já está perdendo o processo por causa do Explorer, que a gente quer enfiar para todo cliente nosso. A Netscape já está ferrando a gente no processo. Então, daí a gente põe padrão, vou pôr padrão logo, vai, senão os clientes vão encher o saco. É isso que está dizendo esse parágrafo aqui. E daí é assim que funcionou esse negócio de TCP, cara. TCP/IP. Na aula que vem eu vou apresentar para vocês uma ideia, né, de rede, né, que é esse daí. E daí a gente vai comentar alguns aspectos sexuais dessa rede. E daí eu vou mostrar o quadro montado, né? Como que se monta o quadro, né? O bonitinho do protocolo TCP, né? Com aqueles campos de acknowledge, sim, né? Do time to live, tal, né? Quantos bytes são, onde que a gente enfia o IP nele, né? Se tem checagem, se não tem, se tem CRC, não tem, igual a gente fez na internet. E daí eu queria lembrar para vocês que tudo é a mesma coisa. Todo protocolo é tudo a mesma coisa. É só entender como que ele funciona e mais, a gente vai ter que entender o que diferencia qualquer driver, qualquer softwarezinho que você coloca na placa de rede de um protocolo. Né? Quais são as coisas que caracterizam um programa que roda numa placa, num CI lá, num processadorzinho lá, que caracteriza esse softwarezinho como sendo um protocolo. Protocolo. Beleza? Eu vou parar de gravar, mas eu vou continuar na sala para atender as perguntas. Vai no meu canal. Vocês não estão compartilhando, né, o meu canal, né? Eu não estou crescendo por ajuda de vocês. Então pega o meu canal, o link dele, compartilha no Facebook de vocês, no Instagram, em qualquer lugar, cara. Eu preciso chegar a 1.000, eu estou desesperado, eu quero chegar a 1.000 assinantes. Cara, eu quero ganhar dinheiro. Vocês não ajudam eu, cara. Vocês são tudo uns mequetrefe, para falar a verdade. Tá? Olha, tá vendo? Eu xinguei o Kevin já até saiu já. Beleza. Eu vou parar de gravar então, né? Só não xinga a mãe lá no. Alô, senhor, valeu. Boa noite. Valeu. Faz um favor para mim, alguém aí.